श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दावै तुलसीदेवी पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो धीशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Tanyam Rupa Charitadi Sukirtananu Smritva Kamina Rasana Manasini Ajja Tishtanavaji Tadunuragi Jananugami Kalam Naid Akhilam Iti Upadesha Saram Tanyam Rupa Charitadi Sukirtananu Smritva Kamina Rasana Manasini Ajja Tishtanavaji Tadunuragi Jananugami Kalam Naid Akhilam Iti Upadesha Saram Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Gaudiya Saraswati Goshtipati Goswami Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: quando alguém no estágio de sadhana bhakti fica confuso e pensa, eu sou um siddha, eu já alcancei a perfeição, então um grande problema surge. Então essa alma condicionada vai cair. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: quando alguém no estágio de sadhana pensa em si mesmo como uma alma que alcançou a perfeição, esse tipo de confusão faz com que aquela alma condicionada caia. Prabhupada pediu: todos vocês tentem entender os três diferentes estágios do bhajana. O primeiro é sadhana bhakti, o outro é bhava bhakti e o terceiro é prema bhakti. Não façam confusões com esses três. Se vocês não entenderem o que é sadhana bhakti, e o que é bhava bhakti e o que é prema bhakti, então um grande problema pode surgir. Prabhupada disse: aqueles que são muito pacientes, aqueles que são pacientes, por exemplo, com problemas no fígado, eles não podem comer comidas muito gordurosas ou ricas. Aqueles que estão com doenças no fígado, por exemplo, com doenças como jaundice, que são doenças perigosas, essas pessoas não podem comer alimentos ricos. Se aquele paciente gosta de comidas muito sofisticadas, ele pode morrer. Prabhupada dá esse exemplo. Talvez o paciente tente comer comidas refinadas, ou comidas ricas, ou comidas gordas, mas o doutor não vai permitir, o médico não vai permitir que ele faça isso. Porque se ele fizer, ele comer esse tipo de coisas, ele vai morrer, com certeza. Dessa maneira, Prabhupada disse: mesmo quando não estamos no estágio de sadhana, porque antes de ir para o estágio de sadhana, existe um processo que acontece dentro do nosso coração chamado sadhana kriya. Sadhana kriya acontece dentro do coração, começa dentro do coração gradualmente. Naquela época, o bhajana real ainda não começou. Se você está em sadhana kriya, seu bhajana ainda não começou. De alguma maneira você continua seguindo gurus Vaishnavas, mas não ainda 100%. Você está tentando, praticando, ekadasi, isto, aquilo, você tenta praticar. Você tenta da melhor maneira. Isso é sadhana kriya. E esse sadhana kriya não é ainda o bhajana verdadeiro. O verdadeiro bhajana só começa quando você faz sadhana bhakti, quando Swarupa Shakti entra ali um pouquinho gradualmente dentro de você. Ela lhe dá misericórdia. E aí você pode realizar, com a ajuda de todos os seus órgãos dos sentidos, você pode tentar fazer alguma coisa pelo Senhor Supremo, como seus olhos querem ver as deidades ou os devotos. Os seus ouvidos querem ouvir Harikatha, Harikirtana. A sua língua quer sentir o sabor da prashada ou cantar as glórias do Senhor Supremo. Dessa maneira, a sua mão quer limpar o templo, fazer diferentes sevas com as mãos.
Com as pernas você quer fazer parikrama. Todos os seus órgãos dos sentidos se ocupam para fazer algo para o Senhor Supremo. Isso é chamado de, quando você desenvolve esse tipo de humor. Isso é sadhana bhakti. Porque Swarupa Shakti entrou dentro de você gradualmente e você começa a sentir gosto na vida espiritual. Então, depois de sadhana kriya, sob a guia do Guru dos Vaishnavas, você entra finalmente em sadhana bhakti e depois de sadhana bhakti pode te levar até bhava bhakti. E esse bhava bhakti, essa condição, se a Maya vier nesse momento, alguém pode querer jogar você fora do bhajana, da vida espiritual. A pessoa pode não alcançar o sucesso nesse nível. Você pode encontrar uma fundação sólida. Se alguém fizer algo contra você, se você já estiver em Bhava Bhakti, você se torna resistente. Mas Prema Bhakti pode ser extremo. Existem diferentes graus de Prema Bhakti. E eles não são um brinquedo. Então, se nós perdemos a nossa paciência, enquanto nós fazemos o bhajana, enquanto nós fazemos seva, depois de algum tempo, se nós pensamos, não, a gente ainda não progrediu nada no bhajana, é melhor parar com isso. Srila Vishwanatha Chakravarti Pada nos adverte, dessa maneira, muitos iniciantes vieram, eles gradualmente vão embora, o âmbito devocional. Eles não conseguem acreditar. Claro, isso ocorre por conta de aparada. E é por isso que eles não conseguem manter a fé. E depois eles acabam se cansando e param de fazer bhajana. Srila Vishwanatha Chakravarti Pada escreve no Madhurya Kadambini um livro. Existem dois livros muito importantes. Ele escreveu muitos livros, mas eu preciso falar desses dois livros. Aishwarya Kadambini e Madhurya Kadambini. Mas especialmente esses dois livros, ele escreveu muitos livros, mas um é Madhurya Kadambini e outro é Aishwarya Kadambini. No Madhurya Kadambini, ele escreve sobre os diferentes estágios do bhajana. De alguma maneira, ele precisa se inspirar a fazer bhajana. A inspiração vem de diferentes maneiras. Às vezes, ele se sente inspirado por ver a sua mãe, a sua avó fazendo Tulasi Parikrama. A criança depois imita o que a avó faz. Ela vai dar água para Tulasi, ele também vai, a criança também vai, o neto. Dessa maneira, desenvolve-se samskaras positivos que podem atrair a pessoa para a vida do bhajana. Dessa maneira, ao observar os devotos, eles podem alcançar algo, conseguir algo, que não seja de fato bhakti. Então, depois disso, quando eles vêm, quando eles realizam finalmente Tattva Siddhanta ao ouvir um grande Shiksha Guru ou um Diksha Guru que tenha um grande Siddhanta, esse nível chama-se Shastriya Sadhya e o primeiro chama Lokik Shraddha. Ao observar a avó, dá água para Tulasi. A avó fala, isso chama-se Lokik Shraddha. Ele vai se inspirando através do que ele observa. Mas Lokik Sadhya, o sadhana, não pode lhe dar estabilidade até que você alcança Shastriya Sadhya. Então, você terá possibilidades de cair até então. Porque Lokik Sadhya não vai lhe ajudar a alcançar uma fundação sólida. Aqueles que têm Lokik Shraddha
Eles estão no templo, mas depois de um tempo, eles veem alguém fazer algo e falam, aquele devoto é inútil, vou embora. Um exemplo eu posso dar. Eu costumava ficar em Vrindavana, pela misericórdia do nosso Guru Varga, apesar de não ser qualificado, mas aonde ir? Em algum lugar eu tinha que ir. Então, eu poderia comer chapatis ali, então eu ficava ali. Então, eu vim aqui antes do Ratha Yatra. E lá, eu estava observando o Ratha Yatra aqui em Mayapur, não em Jagannath Puri. Estou falando de uma vez que eu estava aqui. Aí, por acaso, eu fui num lugar que era uma loja de um Vaishnava chamado Nokula Prabhu. Fiquei ali de pé. Aí ele saiu e prestou reverências para mim. Depois disso ele disse, Maharaj, quando você veio? Eu falei, acabei de vir. Ele falou, meu filho também foi ouvir seu Harikata. Porque você estava dando Harikata na Chaitanya Gaudiya Mata em Vrindavana. E ele foi ouvir lá. Foi lá? Mas eu não encontrei lá. Ah, não, mas na verdade antes ele foi com um grupo de pregação. Primeiro, ele foi com um grupo de pregação. E esse grupo de pregação viajou por vários estados. E depois ele iria encontrar você. Mas quando ele chegar lá, o senhor já vai ter voltado para Vrindavana. E imediatamente eu disse, o seu filho não vai ficar no templo, ele vai voltar para sua casa. Ele falou, por quê? Ele se foi, deixou tudo. Eu fiz essa profecia, seu filho não vai ficar morando no templo. Você vai descobrir que ele vai voltar para sua casa. Por que você está dizendo isso, Maharaj? Ah, não é uma coisa que eu estou inventando, é a minha experiência prática, porque, em primeiro lugar, sem nenhum tipo de associação apropriada, ele se misturou com um partido de pregação. Tem gente de fora, gente de dentro, gente que procura Kamini Kanchan, ele vai observar mocinhas que estão ali, ele vai ver o comportamento imperfeito dos brahmacharis e vai ser mal influenciado, disse Shambhava, o pai desse rapaz. E quando eu encontrei com ele de novo, ele falou, sim, você tinha verdade. Ele achou os sadhus terríveis e voltou. Veja. Então, ele estava no nível de Lokikshadya. Ele não tinha estabilidade. Mas quando você tem Shraddha no Shastra, você tem fé no Shastra, quando você tem fé naquilo que o Vaishnava fala, tudo aquilo que o Vaishnava fala, você acredita 100%. Minha auspiciosidade está nos lábios dele. Ele diz 100%, minha auspiciosidade está lá. O que o Gurudeva fala é 100%. Bênção, Mangal. Não tem falta de fé. E aí você tem Shastriya Shraddha, que vai ajudar você a ter estabilidade no sadhana. Isso não significa que você não vai poder cair, mas é mais raro cair quem está nesse nível. Geralmente quem está nesse nível não cai. Mas se ele cometer ofensas, por acaso, sim. Como no caso de Prabhupada. Aqueles estavam fazendo muito seva de Prabhupada. Depois, eles começaram a achar defeitos em Prabhupada e caíram. Pode acontecer, mas não sempre. É algo raro. Geralmente, quem tem Shastriya Shraddha fica estável. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Pada, categoricamente, ele mostrou quais eram os estágios. E, em primeiro lugar, quando alguém chega, então ele fica entusiasmado. O que eu posso fazer? Maharaj, me dê seva. Eles dançam. Isso é chamado de Utsahamahi. Eles estão cheios de entusiasmo. Utsavmahi. Depois disso,
Eles acham a prachada muito simples, não acham que tem vitamina. Aí depois tem que acordar às 3h30, 4 da manhã. Depois ele começa a achar, mas espera um pouquinho, como é que eu vou viver assim? É tão difícil. Então ele sai de Utsamai e às vezes ele fica favorável, às vezes denso, às vezes líquido. Melhor eu ficar em casa, porque eu também posso ficar em casa. Mahaprabhu, seus associados eram grihastas. Não, eu vou ficar no templo, porque o Guru e Vaishnava são renunciados, ele fica confuso nesse nível. Fica decidindo uma coisa e outra. Esses são os estágios descritos no Madhurya Kadambini. Depois tem Vishaya Shankara. Ele luta contra a matéria. Eu não posso olhar para aquela menina. Mas quanto você é forçado, você não consegue frear você mesmo. Então, nesse nível, no templo, os brahmacharis não ganham dinheiro, mas eles precisam de algum dinheiro para satisfazer seus órgãos dos sentidos, mas ele não tem dinheiro. Então ele pensa, como que eu vou conseguir dinheiro? Então, dessa maneira, ele luta contra a matéria, contra a atração pela matéria, noite e dia, como um wrestling. E às vezes ele se sente derrotado. E por fim, ele perde tudo. Dessa maneira, Srila Vishwanatha Chakravarti Pada diz: então os devotos, por conta da sua inspiração, eles não sabem o que é o que, e encontram todos esses obstáculos. E por fim, eles às vezes tomam sannyasa antes da hora, sem obter as qualidades que Bhaktivinoda Thakur descreve de um sannyasi. Mas quem vai obedecer Bhaktivinoda Thakur? Ninguém. Quem vai obedecer Prabhupada, o Prabhupada original? Então, finalmente eles vão para casa, se casam, jogam a roupa de sannyasi fora, e essa é a condição deles. Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur disse, é melhor, muitas vezes, ele disse, é melhor, antes de renunciar, você precisa pensar muitas vezes. Você precisa pensar muitas vezes se você está qualificado ou não. Você pode falar com você mesmo. Você é um trapaceiro ou você está certo? Caso contrário, você vai ter problemas. Centenas de milhares desses casos. Eles vão vestidos de sannyasi nos países estrangeiros, falar blá 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 blá, e depois acabam se envolvendo em 3 ou 4 casos de luxúria. Maya não permite você blefar. Então, mesmo até velhinho, cai. Aqui, no templo aqui, no Shiva Mandir, do outro lado tem um templo ali. Você sabe onde é o Shiva Mandir? Do outro lado. Esse templo foi dado para o nosso Gurudeva. Eu não sei por que, qual é a conexão, como que o responsável deu aquele templo para ele. Eu não sei. Qual será a razão disso? O templo principal, perto do templo, nós poderíamos fazer uma grande pregação. Esse templo foi dado por nós, mas ele foi dado depois de volta para outra instituição. Que loucura! Então, finalmente, esse templo foi por alguém na linha de Vana Maharaj, de Ban Maharaj. Então, um homem velho foi morar ali, deixou a casa. Ele tomou Vanaprastha. Ele deixou sua casa do extremo sul, perto do oceano. Ele deixou tudo. Ele tinha mais de 65. Depois ele tomou Vanaprastha e logo depois ele tomou sannyasi, imediatamente depois. Quem deu sannyasi para ele, eu não sei. Sem ter certeza, não posso dizer. Depois ele veio e se tornou responsável por esse templo, aqui, como sannyasi, um homem velho. Depois ele fazia arati, fazia tudo. Um dia, ele cometeu suicídio.
Eu falei, meu Deus, como assim? Um senhor de idade. Ele escreveu uma carta. Eu fiz algo muito sujo. Eu não quero viver, porque minha filha, meu filho, minha esposa estão lá. E ele deixou o corpo. Depois disso, um outro, um estrangeiro, que eu não gostaria de nomear, ele quis quebrar o Samadhi de Ashram Maharaj. Ele planejou. Ele chamou um fantasma. Ele quis ficar com aquele lugar. Isso é um sintoma que o Samadhi estava lá. Ele deu dinheiro para um Gunda, para um Ghosh, que foi lá quebrar o Samadhi, jogou o Samadhi no Ganges. De noite, Ashram Maharaj veio em sonho para ele. O que eu fiz para você? Você está me jogando no Ganges? Eu fiz muitas coisas para todos vocês. Ele ficou com medo. Esse acharya estrangeiro caiu. Isso aconteceu 7, 8 anos atrás. Ele contou isso por escrito. E essa é a condição. Agora, esse templo está controlado por aquela sociedade internacional. Então, quando quem vai cair, não se sabe. Não temos certeza. Então, Prabhupada costumava dizer, nós, almas condicionadas, sempre nos reservamos o direito de cair a qualquer momento. Nós não podemos expressar orgulho, nós não podemos expressar falso ego. A qualquer momento nós podemos cair, isso é algo muito perigoso. Então, esses são todos os estágios através dos quais os devotos podem passar. Você não pode pular e alcançar Rupa Nuga Bhajana. A razão pela qual eu falo eu pronuncio esse verso é algo muito raro isso. Ontem em Bengali eu expliquei todos esses estágios. Agora, qual é o ponto? Algum devoto fica se sentindo mal. Eles perdem o interesse no bhajana. Eles falam, ok. A gente não recebe nenhum poder espiritual, mas Srila Vishwanatha Chakravarti disse, se alguém, suponha que esteja condicionado, ele está ali preso por uma algema, e ele está sentindo dor, mas alguém vem secretamente cortar essa algema. Se alguém vem tentar cortar, mas esse homem fala, não, larga, larga, me larga. Mas espera um pouquinho, a gente já cortou metade, espera mais um pouco. Porque até que o anel seja completamente liberado, você sente a mesma dor de sempre. Você está com uma algema de ferro, com uma corrente. Talvez ela seja cortada na metade. Mas aí você vai ter a mesma dor. Srila Vishwanatha Chakravarti disse, às vezes alguns assim chamados devotos se sentem desgostosos, deixam o bhajana, falam, mas eu não progredi. Mas o progresso está dentro de você, você não consegue ver, eu não consigo fazer nada, o progresso está aí. Mas até o momento que você está totalmente livre do condicionamento, você não consegue perceber. Você sente ainda a mesma dor. É por isso que no meio do caminho, se você se sente desiludido, você vai se perder no oceano de Maya. Se você perder a paciência, você vai se perder no oceano de Maya. Você tem que manter a paciência. O verso com o qual eu comecei é muito importante. Rupa Goswami Pada quis dar um conselho excelente, um conselho divino, que é sempre válido. Rupa Goswami Pada nos dá um conselho sobre como podemos nos aplicar no bhajana continuamente, sem parar, sem parar. Como você pode fazer isso? Então, ontem eu estava no Harikatha em Bengali explicando isso, mas hoje eu não tenho tempo de explicar isso em detalhes. Então, Rupa Goswami Pada diz, no momento em que você descobre que você está interessado em ouvir Harikatha o tempo todo, e quando você escuta, e depois disso você
canta os santos nomes, ou dá Harikata, e a sua mente está conectada com aquele passatempo, não porque você só memorizou para falar algo e sua mente está em outro lugar, não. Quando a sua mente está completamente dedicada em Shravana, Kirtana e Smarana, lembrem, Shravana, Kirtana e Smarana, ouvir, pronunciar e lembrar. Esses três estágios de Bhakti estão sempre interligados. Por quê? Suponha que eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir significa que alguém precisa falar, não é? Se você não estiver falando, como é que eu posso escutar? Então, da fonte correta, eu tenho que depender da fonte correta, da fonte fidedigna. Se alguém que depende da fonte fidedigna quer ouvir Shravana, se depende de alguém, alguém precisa falar aquilo. Ou suponha que você está cantando como eu fazia em Govardhana, no Suryakunda, como um louco. 8 horas sem parar. No mínimo 8 horas por dia. Não tinha ninguém lá. Somente um campo aberto, tudo verde, e eu recitando. Ou recitando Srimad Bhagavatam, todos esses textos sagrados. Então, às vezes, eu mendigava chapati, e às vezes me pediam para eu dar Harikata, eu vivi como um mendigo. Eu costumava falar e, ao mesmo tempo, eu costumava ouvir. O que eu estava falando, eu também escutava. Eu estou escutando, não? O que eu estou falando, eu estou ouvindo, não? Então, Shravana e Kirtana. E se eu estou offline, se eu estou completamente à deriva do Haribhajana, do Harichintan, como é que eu posso dar Harikata? Quando alguém dá Harikata, quando alguém faz Kirtana, a sua memória tem que estar ativa, sua atenção tem que estar naquele ponto. Se nenhum tipo de Smarana, se nenhum se lembrar de nada, eu não posso me lembrar de nada, mas continuo falando, como é possível? Como seria possível? Eu estou falando. Se alguém memorizar e falar por meia hora, isso é diferente. Não estou falando disso. Mas um sadhu que continuamente fale Harikata, ele precisa estar em linha. A sua memória tem que estar lá, em linha. Se a sua memória não estiver lá, ele vai ter uma ruptura. Muitas vezes você pode vir algum ofensor, se senta diante de mim. Vocês já viram? Quantas vezes vocês viram? 2 ou 3 ou 5 vezes. Quando eu estou fazendo Vandana, essa pessoa me interrompe, se ele é um ofensor. Quando eu fui para Tripura, eles não sabem. Eu estava falando no Vrata de Kartika, continuamente eu estava dando Harikata. Eu dei 134 Harikatas, no mínimo. E depois, no Ekadasi até Purnima, eu estendi. Eu dei mais 60 Harikatas. Então, 120 em um mês. 30 dias multiplicado por 4 Harikatas. Quantos são? 120. Mais 60. Não, mais 16. 134 Harikatas. E por acaso o Purushottama estava lá, o tempo todo comigo, o tempo todo. Eu estava no Punjab, dando Harikata continuamente, no Jalandhar, aqui e outros lugares, nesse e em outros lugares. Depois eu fui forçado a voltar aqui para Bengala, porque um homem me pressionou, você precisa vir até Tripura para dar Harikata o mês inteiro. Ele não era um devoto, mas mesmo assim eu pensei, ok, ele quer arranjar algo, que erro há nisso? Se Tripura for um bom lugar, Prabhupada ficava em Tripura para dar aulas para todas as crianças do rei.
Prabhupada era como um tutor privado no começo da vida dele. Então eu fui lá, eu vou poder ir lá, vou ver Jagannatha, tem uma deidade de Jagannatha, lá vou para a biblioteca. Então eu fui lá. E depois disso, no dia que eu cheguei lá, eu estava entrando no quarto onde minha acomodação seria. Você teria enlouquecido, você não ia acreditar. De propósito, ele fez um bilhete simples, porque eu não queria ir de avião. Eu era muito pobre, mas como eu iria? Se você voa, leva meia hora. Se você veio desse trem, você vai por 3 dias. Tem que dar toda a volta, subir pelas montanhas. O que fazer então? Eu fui até lá então. Depois disso eu entrei no quarto onde seria minha acomodação, muito bom. Depois eu peguei algo para comer. Depois esse homem arranjou o meu Harikata no templo. Vyasasana está lá. Eu estava olhando para todos os lados, mas a minha mente não estava suportando. Quando eu comecei a fazer o Vandana, imediatamente alguém disse, aqui você não pode dar Harikata. De alguma maneira, até no Vandana eu não queria dar Harikata, eu estava sentindo uma coisa estranha, uma reação estava acontecendo. Então eu levantei imediatamente da asana e falei, eu quero voltar hoje, porque o voto de Kardika ainda não começou, falta um dia. E aquele ano todos tinham ido para Vrindavana porque eles pensaram, o Baba não vai dar Harikata. Shambhava foi para Tripura, mas eles não sabiam que imediatamente, secretamente eu voltei e me sentei no Bhajana Kutir de Bhaktivinoda Thakur e fiquei um mês inteiro trancado ali com a porta fechada, cantando Bhajana. Ninguém sabia onde eu estava. Essa foi a reação. Não é que qualquer um pode me chamar e me dar dinheiro e eu vou. Não, não é assim. Eu não sinto atração por isso. Por isso eu deixei esse lugar. Então, no dia seguinte de manhã eu já estava aqui de volta. Então, eu comecei aqui, a fazer bhajana em Kartika, e fiquei o mês inteiro aqui, sem que ninguém soubesse. Então, a realização é algo importante. Quando a sua mente, a sua fala, e a sua capacidade de ouvir, se eles não estão todos alinhados, então você não pode fazer bhajana. Shravana Kirtana Smarana. Se sua mente lhe trai, então imediatamente você vai cortar esse link. Você não vai se lembrar mais. Você não vai poder falar, então, se você não pode se lembrar. Se você não pode falar, você não vai ouvir. Quando eu dou Harikata, eu estou escutando. Shravana Kirtana Smarana. Isso é um tipo de bhajana que você sozinho pode fazer. Como Goraksharadas Babaji Maharaj. Ele cantava e ouvia. Shravana Kirtana Smarana. Os três ao mesmo tempo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Srila Vishvanatha Chakravartipada quis nos mostrar isso de maneira muito apropriada. E Rupa Goswami, o verso com o qual eu comecei é muito importante. Tanna significa Bhagavan-nam. Tam-nam, Rup Charitadi. O nome do Senhor, a forma do Senhor. Sukirtananam. Não Kukirtananam. Kukirtana significa sem a guia de um Vaishnava. Quando você não está na linha do Guru Varga, você critica 100%. Sua pregação não traz resultado nenhum. Você pode se tornar um pregador internacional, mas mesmo assim, a sua pregação não vai trazer resultado para você mesmo também. O que dizer dos outros? Você não pode fazer nem um devoto puro no mundo inteiro. Nenhum único. Não estou falando de milhares. Você não consegue purificar nem a si mesmo. Você não está na linha do Prabhupada original e do Guru Varga. Então, eu nasci no ventre da minha mãe.
Tinha um link, o cordão umbilical, que alguém tem que cortar. Alguém cortou e me tirou dali. Se eu negar essa conexão com a mãe, como é possível? Eu posso deixar minha mãe, mas eu não posso negar que eu tomei nascimento daquela mãe. Nenhum materialista pode ignorar isso. E você quer ignorar a sua conexão com os grandes Vaishnavas, jogá-los fora? Um verdadeiro humano não faria isso. Um ser humano de verdade não faria isso. Shravana Kirtana Smarana. Rupa Goswami diz. Sukirtananu não é Kukirtananu. Sukirtananu é o contrário. É sobre a guia estrita do Guru dos Vaishnavas. E você discute o Siddhanta não de maneira mental, caprichosa para ganhar dinheiro. O que você ouviu, se a pessoa aplaude você ou não, se ela acredita em você ou não. Quantos devotos vinham até mim? Muitos, muitos devotos. Mas eles puderam realizar. O Baba não pode fazer compromissos com ninguém. Gradualmente eles se foram. Um dia Bhaktivinoda Thakur disse para Bimala Prashada, no Purushottam Dham, Sargodar, perto do Samadhi Mandir de Haridas Thakur. Muito bem, você pode discutir o Chaitanya Charitamrita por alguns dias. Eu preciso ir para Calcutá por alguma razão e vou voltar. Bhaktivinoda Thakur costumava recitar o Chaitanya Bhagavata diariamente naquele local. Bhaktivinoda Thakur se foi e Bimala Prashada começou a recitar o Chaitanya Charitamrita. Mas com um Siddhanta tão rigoroso que era insuportável para as pessoas ouvir. Depois de alguns dias, Bhaktivinoda Thakur veio e na hora do almoço ele disse, muito bem, hoje você pode recitar, eu cheguei, mas amanhã eu retomo, você faz hoje. Bhaktivinoda Thakur queria ver como que ele estava dando aula. Quero ver. E depois disso, Bhaktivinoda Thakur estava escondido, escutando. Depois que o Harikatha acabou, sobre o Chaitanya Charitamrita, Bhaktivinoda saiu do esconderijo e disse, muito bem, agora eu sei por que tão poucas pessoas vêm escutar você. Agora eu entendi. Eu pensei, por que tão poucas pessoas? Porque as pessoas se foram, eles vinham me escutar, mas agora não vem ninguém te ouvir. Bhaktivinoda Thakur disse, agora eu entendi, porque você está falando a verdade absoluta. Nem todo mundo consegue digerir isto. Eles desenvolvem diarreia filosófica e vão embora. Muitas pessoas vieram, até acharyas daquela sociedade famosa. Vamos ouvir Shambhava, vai escutar. Eles também escutaram. Depois, gradualmente, eles realizaram. Esse Baba fala a verdade absoluta. Ele não faz concessão. Até para eles aqui, o meu amor não faz concessões. Se você quiser, você pode até provar que o meu amor tem um pouco de parcialidade. Isso até pode ser. Ok. Mas você não vai conseguir provar que eu vou dar Labha Puja Pratista para jogar você no fogo. Às vezes eu vou frear e às vezes eu vou deixar que você vá. Sim, você tem que fazer seu seva. Então, dessa maneira, sob a guia exata do Shrautapanta, Prabhupada muitas vezes disse, se você não for capaz de se estabelecer no Shrautapanta, uma única palavra, o que falar de uma pregação internacional, uma palavra na sua vida, não vai dar valor nenhum. Nenhuma das palavras que você pronunciar, o que dirá de uma pregação internacional. Nem um ponto, nem a vírgula, nem um hífen. Você precisa estar exatamente em linha. Você pode até ficar bravo comigo. Você pode ficar bravo e ir embora, eu não tenho objeção. Porque eu não tenho expectativa de você. Você pode me dar guirlandas, dinheiro, nada disso vai mudar. Porque eu quero trazer benefício absoluto na sua vida. Você vai ter que ouvir Harikatha e sair de Maya. E fazer bhajana e ir embora.
Tanyam rupa charitadi sukirtananu smritva. By remembering, smritva, ao se lembrar, smritva, gradualmente se lembrar. E a língua você tem que ocupar. Você tem que ocupar sua língua. Tem que ocupar sua língua. Sua mente tem que estar cooperando com a língua, com você, com seu coração. E você vai pronunciar as palavras do Parampara. O que se manifesta, você vai dizer. A sua mente, se a sua mente está num lugar e está falando outra coisa, não está errada. Então, dessa maneira, o Raganuga Bhajana, o Rupanuga Bhajana, tem esse segredo. Como você pode alcançá-lo? A sua língua vai poder falar o que está na mente e você vai descobrir a si mesmo, mentalmente ou fisicamente em Vrindavan. Ou fisicamente, mas se você estiver fisicamente em Vrindavan com a mente nos Estados Unidos, aí não funciona nada. Então aqueles Vrajavasis, eles têm um amor tremendo pelos pés de lótus de Krishna. Eles são Navadvipvasis, eles têm um amor tremendo por Gauranga. Eles também são Vrajavasis. E de acordo com o Rasa Vaichitra, diferentes raças existem. Aqueles que querem seguir Satyama para amar Gauranga em Vatsalya Rasa, como Jagannatha Mishra também, Vatsalya Rasa. Aqueles que querem servir, seguem Dasya Rasa. Tadonuragi. Gadadhara Pandit tem outro tipo de bhava. Swarupa Gosai tem outro tipo de bhava. Raya Ramananda tem outro tipo de bhava. Cada um tem uma especialidade respectiva, você não pode confundir nada. Então, Yasodama, nós não podemos esperar que Yasodama possa ir e ver a raça de Govinda, ver a raça Tattva. Você quer imaginar que Yasodama vai ver meu menino dançando com todas as golpes? Isso seria uma intersecção de diferentes raças. Uma linha vai para cá e a outra linha vai para o outro lado. Tem uma intersecção. Quando essas linhas... Mas elas nunca podem se intersectar, as linhas têm que andar em paralelo. Essa é a intersecção da linha da raça. Essa raça vai desse lado, essa outra raça vai daquele lado. Mas você faz a raça ir intersectar uma com a outra. Isso não é bom, isso é uma ofensa. Isso não pode ocorrer. Nós não podemos esperar Yashodama observando a Lala Lila. A raça Lila, meu filhinho dançando, não. Isso é uma intersecção de raças, não pode ocorrer. Ninguém pode misturar isso ao falar, ao pensar. Então, Madhurya, Sakya, Dasya, eu já expliquei, Parakya. Nós temos que ser muito sinceros, muito pontuais. Ter um Siddhanta afiado. Então, Rupa Goswami diz, Sudama, Shridama, eles são amigos de Krishna, eles amam Krishna. Sim. Então, dessa maneira, as gopis vão nessa direção. E Yashodama vai e Nanda Baba vai em outra direção. A raça está suportada através do meu coração. Eu gosto dessa raça. Talvez eu possa querer amá-lo em Vatsalya Rasa. Vou seguir Yashoda e Nanda Baba. Como você preferir. Como amigo, se você quiser, Shridama e Sudama, do jeito que eles servem Krishna, você vai ter que seguir. Se você quiser seguir qualquer um deles, dessa maneira você vai ter que servir, seguindo a raça que você escolher. Então, quando Krishna volta dos campos, ele vai
do pastoreio com as vacas. Kalam naed akhilam. Kalam naed akhilam. Even any fraction of second Até of mesmo your life uma fração de segundo da vida cannot be utilized for Maya. não pode ser utilizada para Maya. Even fraction of second. Nem mesmo uma fração de segundo. Kalam naed, okay, naed. Kalam naed akhilam. Esse é o conselho. Você tem que usar todas as frações de segundo da sua vida no Krishna Bhajana. Tishtana bhaje tadonuragi jananugami kalam naed akhilam iti upadeshasar. Rupa Goswami Pada diz, este é o ponto vital, é o conselho mais importante que eu dou a todos vocês. Se você puder, se ocupar dessa maneira, depois que você deixar o seu corpo, você vai até Goloka Vrindavana. O Senhor Supremo vai lhe aceitar. Esse foi o caso de Gopakumara. Então agora, Chaitanya Bhagavata, nós estávamos discutindo how devotees, they are taking birth in different places. That also, como os devotos nascem em diferentes locais. Então, antes do Prabhu vir aqui na Terra, enquanto ele vem, mesmo depois de ele ter ido embora, toda a parafernália do Senhor é trazida e preparada. Alguém vem antes, depois se foi, algum deles ainda está aqui enquanto Krishna está aqui. Outros não estão agora, mas virão no futuro, como Narottama Das Thakur, Srinivasacharya. Todos eles são companheiros eternos de Gauranga. De acordo com o tempo e circunstância, eles são enviados a cooperar nos passatempos do Senhor. Então, em diferentes locais, todos esses devotos nasceram, mas finalmente, aquele imã que atrai tudo, ou aquele pedaço de ferro, que são atraídos pelo imã central. Eles nasceram em diferentes locais, mas Krishna, como um imã, os atrai até aqui, até Navadvipa. E finalmente eles encontram Mahaprabhu em Navadvipdam. Eles vêm encontrar com o Senhor para fazer seus passatempos, participar de seus passatempos. Por que Jagannatha Mishra? Por que Nilam Chakravarti ou Satyama Shrivas? Por que eles estão interessados a vir até Navadvipa? Quem disse para eles? Eles nasceram lá longe. Como se chama? No norte do Bangladesh. Sylhet. Srihatto. Mahaprabhu, seus pais e avós nasceram lá. Mas por que eles vieram até aqui? Quem disse para eles virem até aqui? Por que Advaita Gosai veio de lá? Advaita Gosai também. Por que ele veio? Ninguém sabe explicar. Eles se sentem atraídos por esse imã que nos traz até Navadvipa. Isso é como um milagre. Porque esse é o divino arranjo, é um arranjo divino. Gauranga Mahaprabhu pode nascer aqui, então você vai ter que vir aqui. Então, o avô, a avó, todos vêm aqui. Navadvipe Haibo Prabhur Avatar, Ataev Navadvipe Milan Sabha. That's why I come. Navadvip, Hanogram, Tribhuvanenai. There is Navadvip, such a place in the 14th world. Então, nesses 14 níveis planetários, você não pode encontrar nenhum outro lugar que possa ser comparado com Navadvipa. Que você possa comparar com Navadvipa. É um local exclusivo. Tudo em volta, o Ganges, o Yamuna, o Sarasvati estão aqui. Que beleza, que bênção. Navadvip Hanogram Tribhuvanenai Jarihi Navatirna Haila Chaitanya Gosai. Mahaprabhu
Mahaprabhu diz, Navadvipa não é um lugar comum. Aquele é o Dhamma, o Senhor Supremo nasceu aqui. Chaitanya Mahaprabhu nasceu aqui. Avatariven Prabhu Janiya Vidhata, all Brahma Vidhata, as clear conception. Então, uma concepção clara. O Senhor nessa Kali Yuga vai nascer na beira do Ganges. Muitos versos comprovam isso. Nós publicamos isso antes do dia 31 de dezembro, dando as evidências de que das escrituras falando de Chaitanya Mahaprabhu, dos Vedas, do Vedanta, dos Upanishads, do Bhagavatam, do Mahabharata. Existem muitas, nós não conseguimos colocar todas as citações. Nós demos tipo 25%, o resto estão lá. Incontáveis documentos dos Vedas, do Rig Veda, do Atharva Veda, deste, daquele, dos Upanishads, do Vedanta, de todos os lugares, do Mahabharata. Nós demos, alguém respondeu algo? Não. Nós demos uma resposta completa e absoluta. Como eles podem ter dúvida? Sobre Bhaktivinoda Thakur também, nós demos resposta e ninguém respondeu. Ninguém respondeu nenhuma palavra. Depois que esse problema acabar, vou checar tudo e republicar tudo na internet. Então, então, o Brahma diz, o Senhor vai nascer em Navadvipa. Então, Vidata faz esse arranjo divino para que o Senhor Supremo possa vir e se sinta confortável a fazer seus passatempos aqui. Como no caso de antes de ontem, quando as gopis estavam dizendo, antes de Krishna vir, todos os arranjos são feitos por Srimati Radharani. Externamente ela não tinha nascido, mas internamente ela enfeita toda a realidade material para que o Senhor se manifeste aqui. Depois que Krishna nasceu, eles descobrem, nossa, que milagre. É como se todos os rios estivessem dançando, todas as águas dos lagos estejam dançando, as montanhas estejam dançando, as nuvens estão dançando. O que está acontecendo é um milagre. As frutas, as flores no jardim, todos estão dançando, como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Mas eles não sabem que Krishna nasceu. Então, antes de Krishna vir, tudo é arranjado. E depois que ele nasce, esse arranjo especial está feito por Srimati Radharani. E nós sabemos o fato de que o Senhor Supremo vai nascer nessa Kali especial. O Brahma também faz arranjos especiais, o Senhor Brahma. É meu dever, meu Senhor está vindo, ele pensa, ele diz. Então, o tesouro escondido de Navadvipa, quem pode descrever? Eu me lembro de uma discussão prévia entre Swarupa Gosai e Shrivas Pandit, em Hera Panchami, muito tempo atrás. Lá, Mahaprabhu estava sentado e Swarupa Gosai e nosso Shrivas Pandita estava brigando um com o outro. Shrivas Pandita, veja o poder de Lakshmi Devi. Ela vai bater todos os servos de Jagannatha, quanto ela é poderosa. E veja, a minha Lakshmi Devi, ela tem grandes opulências. E a sua Radharani não tem nada. Ela só tem umas vaqueirinhas com ela, que elas são mendigas. E Mahaprabhu riu. Mahaprabhu disse, Shrivas, você é Narada, é por isso que você fica
torcendo para Vaikuntha, mas você se esquece que Radharani pode estar no meio de um campo com as vacas, mas internamente, que tesouro está escondido dentro dela? Se todo o tesouro de Vaikuntha, os infinitos tesouros de Vaikuntha, se você colocar todos eles num canto em Vrindavana, e a inteira Vaikuntha vai se sentir tímida. Mas externamente é Madhurya. Porque se a Aishwarya domina Madhurya, Madhurya não pode se manifestar. Então, se Krishna vem diante de você como um menino, aí você pode beijar e abraçá-lo. Se Krishna vem com a chakra, o cetro, meu Deus, quem que vai abraçar ele? Ele é o Senhor. Então, em Vrindavana, Mahaprabhu explica, todo o tesouro de Vaikuntha, se você coloca num canto, Vaikuntha vai se sentir tímida diante da beleza de Vrindavana, porque existe uma imensa Aishwarya em Vrindavana, mas ela está encoberta por Madhurya, pela doçura. Assim, Navadvipa externamente é uma vila. Agora, Navadvipa virou como uma megalópole. Como? Mas era uma vila. Não, agora nós estamos com uma metrópole. Qualquer coisa, qualquer pedacinho de terra aqui custa uma fortuna. Essa é a condição atual. Então, todos esses são os tesouros de Navadvipa. Ninguém pode descrever. Infinitos tesouros. Todos os tesouros secretos de Navadvipa, quem pode contar? Quem existe? Cada um desses peers de Navadvipa, naquela época era tudo, aqui era muito importante. Bom, hoje também. O que aconteceu? Tinha muitos ghats. Como em Mathura, 24 ghats. 24 ghats. Brahmar Ghat, esse outro ghat, muitos ghats, muitos locais para você atravessar o rio ou entrar no rio. Se você for para Vrindavana, para Mathura, para a cidade de Mathura, se você for para a beira do Yamuna, você vai ver 24 diferentes ghats. E Mahaprabhu tomou banho em cada um desses ghats. Esses 24. Em Kasi e Varanasi também. Em Varanasi tem diferentes ghats. Tem esse ghat aqui, tem aquele outro ghat lá. Incontáveis ghats. Incontáveis escadarias de acesso tem em Varanasi para o rio Ganges. Então, quem é capaz de contar ou calcular os tesouros escondidos de Navadvipdama? Um ghat, dezenas de pessoas tomam banho nesse ghat. Centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares, sim. Você pode ficar com dúvida, como é possível, Maharaj? Os semideus também vêm na forma de seres humanos. E contando eles dá 100 mil pessoas. 10 mil pessoas. A Navadvipa acaba sendo densamente populada, porque os semideuses também vêm na forma de seres humanos para tomar banho no Ganges. E de qualquer forma continua sendo Navadvipa. ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ, ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ, সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ। ত্রিবিধ বয়সে, ত্রিবিধ বয়স মানে young age, middle age, old age. Uma pessoa jovem, uma pessoa... são as três categorias, um jovem, uma pessoa madura e uma pessoa velha. Like Brahman, Laksha, one man, ek jati. Ek jati. Tibida bhasa mane balok juba vriddho. What I say? O que eu estou dizendo, Bhaktivinoda Thakur também escreveu. Escreveu a mesma coisa. Balok,
young age, Juba, small boy, Juba, by the mercy of Pela misericórdia de Saraswati, Sarasvati, all their tongue, as if Saraswati é como se Sarasvati estivesse sentada na língua deles. Qualquer Shastra eles podem explicar. Tribuda Vayase Agajati Lakha Lakha Saraswati Pasade Sabai Mahadaksha. They are all very powerful. Todos são muito poderosos, eruditos, acadêmicos eruditos. Cada um diz, eu sou o maior professor. Eu posso ensinar, posso dar aulas. Aqui todas as crianças estão lutando com os panditas através das escrituras, debates. Sabe Maha Adhyapak Kori Garva Kare Balakyo Bhattacharya Sani Kokka Kare. Kokka means competition. Kokka significa competição. Kokka. A small boy, like Pandit speaking something. Um menino fala uma coisa e o pandita responde, aí o pandita responde e os meninos respondiam. Mahaprabhu também quis fazer esse passatempo brincalhão. Qual pandita vai me desafiar? Ele disse. Eles nadavam no rio, daqui ele ia para o lado de lá, e lá as pessoas falavam, você pode falar alguma coisa, depois nadava, ia para outro lugar. Mahaprabhu, de maneira muito irrequieta, ficava para lá e para cá, aqui. Você não pode acreditar. Mas como se fossem vindos de diferentes países, até recentemente. Até 50 anos atrás, se você calcular, todos os homens que tinham grande educação gostariam de ir para Oxford para serem educados. Eles iam para Oxford. Depois disso, na época dos britânicos, a Universidade de Calcutá tomou a posição número 2. Grandes cientistas conhecidos no mundo inteiro. Se eu nomeá-los, você vai ficar impressionado. Todos eles eram da Índia, homens da Bengala, que são muito inteligentes. E agora, a posição da Universidade de Calcutá, ela está na 13ª. Caiu. Hoje, as pessoas cospem no nome dessa universidade, porque está sendo feita muita política em volta dela. Então, naquela época, as pessoas vinham até Navadvipa, porque essa era a concepção que estava em voga naquela época. Se você for aprender em Navadvipa, então a sua educação seria perfeita. Como um homem que pode estudar em Oxford, Oxford Degree, é um diploma de Oxford. Então, você não sabe. Muitos estudantes vinham. Eles não eram admitidos e iam embora. Como na Universidade de Nalanda, no mundo inteiro. Essa era a universidade mais importante. 200, 500 anos atrás. O que eu disse naquele dia, 94 milhões de livros foram queimados pelos reis muçulmanos na Universidade de Nalanda. Ela queimou, a biblioteca de Nalanda queimou durante 3 meses, noite e dia. Existia esse homem bengali chamado Shilbhadra, do Nepal. Nepal era na Índia, na China, no Japão, na Alemanha. Todas as pessoas vieram ser admitidos em Nalanda. Vinham pessoas do mundo inteiro, mas muitos não eram admitidos, porque existia um reitor que testava, tinha uma prova, ele testava, se falhavam, ele dizia, pode voltar para casa. Muitos saíam chorando. Da China vinham, do Japão, da Malásia, de diferentes locais. Eles vinham e finalmente
Tinha um reitor muito preparado. Eles faziam uma prova e ele testava um por um. Não, você não está qualificado, pode voltar. Você não pode entrar aqui. Como agora algum estudante que faz algum tipo de vestibular e falha. Milhares de pessoas costumavam vir, mas muitos falhavam e voltavam para casa chorando. Aqueles que eram muito inteligentes e muito aplicados, muito inteligentes, ficavam. E tudo isso foi queimado. Bharata é um tal local onde o conhecimento infinito está escondido, mas ninguém sabe. Eles querem queimar tudo. Dessa maneira, naquela época, Navadvipa era o local mais elevado. Qualquer pessoa que vinha em Navadvipa recebia um diploma. Você tinha um diploma em Navadvipa? Ah, que maravilha! Navadvipa? Nossa! Sim, estudei em Navadvipa. Como Kashi Varanasi, Mithila, o local de nascimento de Sita Devi também é um centro universitário hoje. Ou foi um centro universitário importante. Varanasi o tempo todo era famosa. Mas ali ficou sendo como o QG dos Mayavadis. E Mathula era o QG dos lógicos, e depois Navadvipa se tornou o mais importante centro. Porque Sarvabhauma Bhattacharya, muitos grandes sábios, Raghunandan, Vidya Jaspati, até Smarta Brahmanas, até os Brahmanas de casta, que falaram dos Brahmanas de casta, dos Smarta Shastra. Mesmo assim, Navadvipa era reconhecida. Não existia autoridade no mundo que poderia vir lutar com Raghunandan Bhattacharya, por exemplo, de tanto conhecimento que ele tinha. Smarta. E também lógica era estudada em Navadvipa, os outros Shastras também. Então, de diferentes locais, as pessoas costumavam vir para ser admitidas em Navadvipdam, para receber Vidya Rasa, para receber a rasa, o sabor do conhecimento. Vidya Rasa. Então, todos os estudantes vieram. Eles dizem, Rama Dishtipate Sarvolok Sukhe Vashe, by the mercy of Lakshmi Devi Rama, eles se sentem felizes em Navadvipa. Mas, de qualquer maneira, eles não estão pensando em Paramartha. Eles estão pensando em Paramartha. Eles estão pensando em Dharma, Artha, Kama e Moksha. Paramartha é a riqueza transcendental. Vrindavan Das Thakur explica isso. Eles estavam todos estudando para alcançar Artha, na época que Mahaprabhu nasceu. Se alguém fala das escrituras, ou ensina algo ligado à matéria, ou as escrituras materiais seriam escrituras não autênticas, que não têm conexão com os Vedas. São escrituras inautênticas, que não têm utilidade. Você vai perder tempo. A cada fração da sua vida, você vai perder através dessa matéria raça, da raça ligada à matéria, do prazer ligado à matéria. A lida humana, os relacionamentos, como você está, meu amigo, você é meu parente, você é educado, você é estudado, tudo isso é inútil. Se está ligado à matéria. Eu quero parar aqui porque o tempo não nos permite ir mais adiante. Então, nós lemos até o verso 62, Adhikanda do segundo capítulo. Amanhã nós vamos continuar. Tannama rupa charitadi sukirtananu smritva kamena rasana manasi niyajya tishtana bhaje tadunuragi jananugami kalam naid akhilam iti upadesha saram vancha kalpadurus. Kripa sindhu
Patitanang Pavanebhyo Vaishnavabhyo